palestrante tenor, Alan Tripes, de São Paulo. Uma maravilha. É lindo, né? Mas vai estar aqui dia 11 de março, no aniversário do Ceará. Boa noite a todos. Muita paz. Essa reunião, para quem está aqui pela primeira vez, ela geralmente ocorre na última quinta-feira de cada mês, e o objetivo é dar oportunidade a perguntas e respostas para que a gente tente responder à luz da doutrina espírita, mas obviamente com as limitações de quem nesse momento fala. Mas como é um ambiente aberto ao diálogo, apesar de estarmos numa tribuna, em que de uma certa forma tem uma plateia, mas se alguma coisa não ficar clara, também pode levantar a mão e questionar, e se tiver alguma opinião a dar, também pode fazer sem nenhum problema. A gente pode até discordar, não fique com medo de discordar faz parte, como também concordar faz parte. Então, é um momento onde a gente pode parar um pouco para pensar sobre as perguntas que são feitas pelas pessoas que estão aqui. E como não existe pergunta boba, toda ela é importante, mesmo para aqueles que já são espíritas, já conhecem o assunto, mas sempre algo novo a gente termina discutindo de uma certa forma. É uma oportunidade da gente estar fazendo algumas reflexões. Uma pergunta interessante que se repete para aqueles que estão lendo obras espíritas é a questão do perispírito. E aqui diz o seguinte: o que é o perispírito? Tenho dúvidas. Essa pergunta, na verdade, ela toma por base um termo que foi criado pela doutrina espírita. O termo perispírito, se a gente for para a etimologia da palavra, peri seria em torno do espírito. É um corpo em torno do espírito, se a gente fosse fazer uma avaliação ao pé da letra, como se diz. Mas na verdade Kardec já nos fala nas obras da codificação a importância desse conceito. Porque antes, o conceito que a gente tinha antes da doutrina espírita é que ou a gente era uma alma, não era nem espírito, era fantasma, alma, até espírito, ou a gente era corpo. Não existia nada nesse intervalo. Logo no início do livro dos Espíritos, os Espíritos explicam que espírito não é material. E nós somos espíritos. A composição dos espíritos, do que é formado os espíritos, não é material. Não tem matéria. Nós somos uma individualidade, por sermos espíritos. Somos inteligentes, temos inteligência, livre-arbítrio, mas não temos matéria. E o corpo físico é matéria. Matéria densa, que a gente conhece, orgânica. Os nossos corpos são complexos de sistemas orgânicos, formados por órgãos, a matéria, o corpo. Mas nós não somos corpos, nós somos espíritos, entenderam? O que pensa não é o corpo físico. O que pensa é o espírito. Agora, é através do corpo físico que esse ser se manifesta, que somos nós. Certo? Mas como misturar água e óleo? Dá para misturar? São coisas distintas. Tá? Se existir algo que seja intermediário entre esses dois mundos, o mundo dos espíritos e o mundo do corpo físico. Foi aí que os espíritos explicaram a Kardec que para juntar corpo a espírito existe um corpo intermediário chamado perispírito, que os espíritos informaram a Kardec que ele é semi-material, para tentar fazer compreender. Se o corpo perispiritual, que está no meio, entre o corpo físico e o espírito, é semimaterial, é porque ele é composto de algo que tanto é matéria, tanto quanto pode se conectar ao elemento espírito. Esse perispírito só tem os espíritos que ainda dependem de alguma forma da matéria, mesmo desencarnados. Um exemplo:
Se a gente desencarnar hoje no mundo espiritual, vocês acham que a gente precisa reencarnar? Precisa. Por que a gente precisa reencarnar? Porque a matéria, os elementos emocionais que nos envolvem, o materialismo que nós ainda carregamos, faz com que a gente dependa de retorno, voltar para a Terra para evoluir. Enquanto a gente depender dessa necessidade reencarnatória, de voltar para o corpo físico, para superar as nossas dificuldades emocionais, que tem uma relação forte com os desejos, ou melhor, com as necessidades da matéria, a gente continua tendo perispírito. No dia em que a gente evoluir o suficiente para não precisar mais reencarnar, o perispírito, em tese, ele será desfeito. Ele vai ficando cada vez mais sutil a cada reencarnação, até que um dia a gente não dependa mais da necessidade de ter um perispírito. Esse corpo chamado perispírito, ele nos une, espírito e matéria, mas muito mais do que nos unir espírito e matéria, ele ainda tem uma outra função. Ele é o nosso corpo biomodelador. O que é isso? Se a gente hoje, um exemplo, comete um grave erro do suicídio, um exemplo, que é um absurdo, diminuir o tempo de vida na tentativa de aniquilar um problema, quando o problema está no campo emocional, e o campo emocional é a alma e espírito que não morre. Então você não aniquila o problema, você apenas transfere um problema do mundo físico para o mundo espiritual. Assim são os desencarnados que tomam por esse caminho. Sofrem porque descobrem que foram para o outro lado e não extinguiram o problema. Mas se você pega um exemplo, uma imagem de alguém que puxou um revólver e deu um tiro na cabeça e destruiu as células físicas, primeiro da pele, dos músculos, dos ossos, e depois no sistema nervoso, houve uma destruição com um projétil. Toda essa impressão de destruição celular estará impregnada no perispírito. Por isso que o espírito, quando está do outro lado e ele cometeu esse tipo de atitude, ele aparece com a estrutura destruída. E ele se vê destruída porque ela está momentaneamente destruída, porque o pensamento dele grava o ato sobre o corpo, que grava sobre o perispírito. Tem espíritos que numa próxima encarnação irá nascer ainda, mesmo sendo tratado na espiritualidade, que o corpo perispiritual, ele absorve essas impressões, porque quem manda nele é o pensamento, e o pensamento é o espírito, que é o que somos. Há espíritos que, mesmo tratados no mundo espiritual, numa próxima encarnação, carregam uma lesão nessa área atingida numa vida passada. É o caso de uma criança que nasce com um tumor nesse exato local onde o próprio espírito, ele, na encarnação anterior, destruiu com um projétil. Veja a importância do perispírito. Da mesma forma que, se você cuida bem da sua saúde, sem fazer disso um culto ao corpo físico, porque tem gente que se cuida não pela saúde, mas para cultuar o corpo. Isso é materialismo. Não estou julgando ninguém, mas há pessoas que, um exemplo, para não perder a forma física, interrompem uma gravidez pelo aborto. Isso não é cuidar da saúde. Isso é tentar manter uma forma, quando a forma não é o conteúdo. O conteúdo é o que nós somos. Então veja a importância, um exemplo, do processo reencarnatório e a importância do perispírito para a vida da gente, por várias vidas sucessivas. Então, se você cuida do corpo, um exemplo, se você não bebe, se você não fuma, estou falando de coisas simples. Porque difícil é parar de falar mal da vida dos outros, mas deixar de fumar é moleza. Numa encarnação você consegue. Conheço vários que conseguiram, pessoas que nem são superiores, pessoas simples emocionalmente, pessoas até que não têm boa, pela sociedade, bem vistas, decidem um dia parar de fumar. Parar de fumar é um vício fácil. Agora, parar de falar da vida dos outros demora encarnações e encarnações. Parar de beber também é fácil, levando em conta, entendo o que eu estou dizendo, outros problemas emocionais que a gente não consegue vencer. Mas em cuidar do corpo, você também está cuidando do perispírito e cuidando da sua saúde espiritual após o desencarne. Mas não adianta só cuidar do corpo, tem que cuidar do emocional. Se a mente está sã, o corpo pode estar até doente, mas no mundo espiritual estará saudável. Um exemplo, aqui você tem diabetes. A diabetes está também no perispírito. A insuficiência do sistema
endócrina e principalmente imunológica de lidar com a falta de insulina no organismo, gera uma descompensação orgânica, que a gente chama de diabetes. Você pode ter a diabetes e não estar doente, porque a diabetes pode estar o quê? Controlada. Você tem a enfermidade, mas não está doente. Tem pessoas que quando desencarnam e eram diabéticas aqui, vão poder comer doce do outro lado. Por quê? Porque no outro lado, a possibilidade de tratamento está no campo genético do perispírito, e lá tem domínio já disso. Nós não temos domínio aqui. Mas muito mais complicado do que lidar com uma doença que afeta o nosso corpo aqui, que a gente vai transportar no perispírito no mundo espiritual, é o que a gente faz das nossas consciências. Então o perispírito, ele é moldável às nossas condições emocionais e de saúde e de tudo que a gente carrega. Veja a importância. Na próxima encarnação, o nosso perispírito vai se modificar para um novo corpo, não é isso? Mas é o mesmo perispírito. Na hora em que o processo da fecundação aconteceu, por exemplo, o óvulo encontrou o espermatozoide, isso numa condição normal, natural. Ali, naquele momento em que há a fecundação dos dois gametas, o campo perispiritual do reencarnante já envolve o processo celular, porque será esse campo moldado pelo perispírito antigo. Então, mesmo que os genes que estejam ali, naquela combinação, eles não necessariamente estariam somados para definir uma determinada enfermidade, o seu perispírito pode determinar que esse gene estabeleça uma dominância para que determinada enfermidade surja, porque você carrega isso nas células perispirituais. Então, se é o nosso corpo biomodelador, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso emocional, porque tudo que a gente faz está gravado no perispírito. Realmente a pergunta trata de uma das questões mais complexas. É por isso que você talvez não entendi. E realmente vai precisar um pouco mais de informação, cada vez um pouco mais de informação. Por quê? Porque nós estamos falando de um corpo tão complexo quanto o corpo humano. Até porque é ele que molda o corpo humano. É por isso que quando a gente desencarna, a gente tem sede, fome, a gente faz xixi, a gente faz número 2. E se tiver ruim da barriga, faz número 3, número 3 tudo junto. Porque os elementos orgânicos que o corpo físico tem, o perispírito tem também. É por isso que a gente se avestalha quando morre e pensa que ele morreu. Porque o coração bate, o pulmão se movimenta com o movimento do diafragma, o sangue circula, só que nós estamos num outro campo, de uma matéria muito mais sutil, que os nossos olhos físicos dessa percepção aqui humana geralmente não percebem. Então nós estamos falando de uma coisa extremamente complexa. Mas o mais interessante é que isso não foi só observado pelo movimento espírita a partir do conhecimento da doutrina espírita, não. Quem primeiro estudou na ciência humana foram os russos, que descobriram, desde 1970, de que existe um corpo biomodelador e que define os nossos órgãos e as nossas estruturas, mesmo sem que eles compreendessem os elementos espirituais. Então veja a importância de a gente cuidar do nosso campo emocional e do nosso campo físico. São responsabilidades que nós precisamos ter para que amanhã a gente tenha cada vez mais saúde perispiritual. Não é? Quando você vê uma alma desencarnada, que tem alma encarnada, na verdade, alma é o ser encarnado. Kardec classifica assim, né? A alma é alguém que tem corpo, é espírito que tem corpo, é chamado de alma. Mas quando você vê um espírito, na verdade você não está vendo necessariamente o espírito. Você está vendo a forma do perispírito desse espírito. Porque nós já tivemos várias existências e já tivemos várias formas. Já fomos mulheres, homens. Teve encarnação que a gente nem saiu da infância, bateu logo as botas, voltou para o mundo espiritual. É isso. Então várias reencarnações nós temos formas diferentes. E quanto mais evoluído é o espírito, mais ele consegue modificar o perispírito só com o pensamento. Um espírito muito evoluído, ele se apresenta como ele quer. Nem precisa fazer plástica do outro lado. Rinoplastia, porque o nariz é redondão. Não precisa. Nem botox, nem esticar, nada. Você pode manipular a matéria, se assim quiser. Mas como os espíritos superiores não estão preocupados com a estética, e sim com o conteúdo,
Vou dar um exemplo de Emmanuel, o espírito que acompanhou Chico Xavier, foi seu guia espiritual. Por que ele se apresenta como um senador romano? Pelo poder de ter sido um senador romano? Não, porque foi a reencarnação que lembra a ele a presença de Jesus. Marcou tão fortemente a vida dele que é assim que ele se apresenta. Ele manipula o perispírito e se apresenta assim. Alguns espíritos, inclusive, orientam, falam de crianças que chegam no além, vão ser recebidas em instâncias espirituais e, às vezes, espíritos superiores se apresentam com a forma de parentes terrenos, podendo manipular o perispírito a esse nível. É coisa mais rara. Mas, quanto necessário, já foi feito. O perispírito é moldável quando o espírito assim quer se apresentar. É por isso que muita gente no planeta Terra diz que já viu Jesus de forma diferente. Aquele Jesus tem um problema muito grande, né? Com relação ao Ocidente. Porque se a gente bater as botas e a gente encontrar Jesus, ele vai ter que mexer no perispírito dele. Porque ele não tem nada a ver. Ele não era branco, nem tinha os olhos claros e muito menos os cabelos claros e ondulados. E o Jesus ocidental, europeu, dominante, pós cruzadas, é um Jesus de olho azul. Então Jesus, se essa for a imagem que a gente tem de Jesus, ele vai ter que aparecer assim pra gente, para confirmar que é ele. Ainda fazer assim, né? Aí a gente tem certeza que é Jesus. Mas Jesus não teve essa forma. Então alguns espíritos superiores precisam às vezes apresentar formas diferenciadas e conseguem manipular. Agora, e os inferiores também manipulam, mas para pior, né? Tem espíritos que perdem a forma. Tem espíritos que se acham o próprio Satanás, que se apresentam quase parecido ou igualzinho ou pior. Ele se apresenta deformado para o espírito, com formas animalescas, para assustar, amedrontar e impor poder e força nas regiões mais atrasadas do mundo espiritual. Perispírito. Agora, ele não consegue reformar para ficar bonitinho. Ele só consegue piorar. Porque a mente dele, ele se vê assim. É a mente culpada, é a mente motivada por ser perverso, é o ódio. Tem espíritos que deformam tanto o perispírito que se tornam disforme, perdendo a forma perispiritual. No livro Loucura e Obsessão, Manuel Filomeno Miranda fala de espíritos em forma de bolas que perderam a forma perispiritual e estão em profundo estado de hipnose obsessiva, e eles são tão nocivos porque eles emitem energias, que são os ovoides, eles emitem energias tão ruins que muitos obsessores pegam um bichinho desse para colocar perto da gente às vezes, para a gente ficar bem bonzinho. E se a gente tiver conectividade, afinidade pelo estado emocional em que a gente se encontra, a gente pode inclusive sofrer influência desse tipo de campo magnético, emocional, expansivo desses espíritos deformados. Isso é um exemplo da complexidade que é tratar desse tema só o perispírito. Mas vamos lá. Quando sonhamos com um parente já desencarnado, falamos com ele, mas não existe no sonho a fala. Os nossos lábios não se abrem. É porque, na verdade, muita gente já passou por essa experiência. No mundo espiritual, com o passar do tempo, nós não precisamos abrir a boca para falar. É possível captar o pensamento e perceber a informação sem necessariamente falar. Só isso. Isso é comum no mundo espiritual. Por isso que talvez nos sonhos, que na verdade são vivências no mundo espiritual, que você carrega e traz para o corpo físico, mas quando acorda não consegue lembrar de tudo, em detalhe, e às vezes na mistura com a memória presente, com coisas do cotidiano, tem coisas que são assim bem bobas, que tem a ver com o nosso cotidiano, com o nosso inconsciente, com o nosso eu, mas algo que a gente consegue lembrar desses momentos quando a gente sai do corpo na hora do sono, porque toda vez que a gente dorme, a gente morre. Quem tem medo da morte, se aperrei não. Todo dia a gente morre, todo dia a gente tem uma experiência prática. Todo dia. Dormir é morrer. De uma certa forma. Se apaga e sai do corpo. Obviamente você não lembra, na maioria das vezes, mas quando lembra, às vezes você traz informações interessantes. Essa experiência pode levar você a ter uma experiência como essa, de contato, e perceber que ao falar com o outro no mundo espiritual, às vezes não precisa nem falar. Você olha e o outro está conversando com você mentalmente. A gente já conversa mentalmente. Agora, se todo mundo ouvisse o que a gente pensa, está no inferno. Mas que a gente já faz isso, faz. Né? E dependendo da capacidade da observação do outro, ele até sabe o que tu está pensando. Porque o corpo fala, como diz Pierre Rival.
Ou como dizia, diz, né? Não morreu, ninguém morre. Então o importante é entender que isso é uma coisa relativamente comum, viu? Não é uma coisa incomum, não. Queria saber por que penso tanto no meu primo. Penso que em outras vidas eu e ele estivemos juntos. Quando nos encontramos, ele fica todo sem graça. É isso? Todo? Acho que é isso. Por quê? Ah, mas não tem como você dizer não. Porque, primeiro, vocês acham mais graça? Primeiro, pode gostar do primo. Quantos primos estão casados por aí? Cara, não é não? Olha pro primo, acha o primo bonitinho. O primo olha pra prima, acha ela bonitinha também. Pronto. Agora, só porque são primos, porque acha bonitinho, porque acha legalzinho, não sei o que, se gosta, quer dizer que é de outra vida? Não, necessariamente. Mas pode ser também, porque às vezes a gente quer isso para justificar. Não é? Às vezes a gente quer, né? A gente quer justificar uma relação emocional com uma reencarnação. Porque às vezes a sociedade proíbe, porque às vezes a gente não está preparado para aquilo, porque a gente... coisas, tudo pode. Agora, sem dizer não. Porque se você não lembra, é porque não pode saber. O véu do esquecimento que nos faz esquecer parte daquilo que nós vivemos no passado é para a gente não saber. Há uns dias atrás, uma pessoa disse para mim, eu fui visitar uma pessoa, e ele disse para mim, não, eu fiz, é capaz de estar por aqui. Eu fiz uma regressão de memória, não sei o que. Aí eu queria, tipo assim, talvez fazer uma outra regressão. A forma como ele falou, a regressão ajudou ele, e ele estava no centro, o centro fez, eu disse, olha, não é terapia espírita a regressão. Terapia de vivências passadas não é terapia espírita. Mas o espiritismo não é contra. O problema é um profissional preparado para fazer isso. Para não abrir a caixa de ferramenta e depois não saber fechar. Os espíritos fazem isso com qualidade, porque eles estão no mundo espiritual e tem profissionais para isso. A gente já faz no nosso mundo físico, mas são profissionais. Tem muitas coisas mal feitas em relação a isso pelo mundo afora. Então, quando é necessário fazer uma regressão? É necessário quando existe uma fobia. Não é o caso aqui. Aqui existe uma coisa muito melhor que a fobia. Tem um gostar. Fobia é aquilo que nos atrapalha, é um medo que nos atrapalha de viver. Sob qualquer hipótese, qualquer tipo de medo. Aí pode ser que uma das terapias que possa ser recomendada é voltar ao passado e tentar descobrir que bexiga está acontecendo. Mas, se não há fobia, para que está querendo ver passado? Ver passado, gente, não é coisa boa não. É basta olhar o presente. Para trás, sempre é menos. Para frente, sempre é mais. Não lembrar do passado completamente significa ajudar a gente a caminhar para frente, para a gente não estar se cobrando. A gente já não se perdoa. Eu recebi aqui uma mensagem, a gente já não tem problema no final. A gente não se perdoa por qualquer besteira. Imagine se a gente descobrisse que o nosso filho foi o nosso agressor, nosso carrasco. Aí quer dizer, olha, ele vai ter jeito não, ele fez aquilo, ele vai fazer de novo, sempre um pezinho atrás. E assim não, a gente ama o nosso filho, ele pode ser todo tortinho, mas a gente chama ele de doidinho, chama de tudo, mesmo de safado, porque é o nosso filho. A gente vai aprendendo a conviver com um ser, e vice-versa. Então não lembrar é necessário. Agora, se você olha para uma pessoa e tem simpatia lá na sua família, há uma chance de ter se conhecido no passado? Sim. Mesmo que não esteja na família, você pode encontrar uma pessoa que é do seu passado. Certo. Tudo isso é possível. Agora, não pode nunca ser isso o elemento para nossas tomadas de decisão. As nossas tomadas de decisão têm que estar baseadas no presente. Mesmo que exista passado. E mesmo que exista futuro. A eternidade é agora. Você tem que analisar. Se os dois se gostam, se não tiver impedimento, qual o problema? Não é? Ah, eu tenho vergonha de dizer, se não tiver impedimento. Isso. O não você já tem. O não já tem. Pode até chegar um sim, mas o não tu já tem. Porque você já está com medo de ter um não na sua vida. E se o não chegar, é que tem. Mas aí eu estou brincando. Isso é uma coisa pessoal, é individual. E cada um trata da melhor forma que acha. Agora sim, pelo que eu entendi aqui, não pode ser esse o elemento. Mas também ninguém está descartando. Só não tem como dizer. Por que nasce
nasce mais do que morre. A pessoa que pratica, duas perguntas, que pratica duas religiões diferentes, pode ocorrer conflito com a pessoa? Não, não necessariamente. Você pode ter 10 religiões, assim, frequentar 10. Diz que tinha um cara que frequentava todas. Ele perguntava, mas rapaz, por que você vai para todas as religiões? Porque quando eu morrer, a chance de uma delas estar certa é muito feia. Pior é ficar numa só e essa está errada. Inferno direto. Né? Aí isso pode ser uma saída emocional. Outros não, ficam batendo porta em tudo que é religião para tentar ver qual é a religião certa. Eu vou dizer hoje aqui qual é a religião certa. Eu vou dizer agora, é a caridade. Aí ela pode estar em qualquer religião. Se ela conseguir botar em prática a caridade, para que ser espírita? Que besteira! Só para saber que reencarnação existe, que espíritos se comunicam. Não, tu pode ser qualquer outra religião, mas se tu estiver bem nela, e a prática do bem estiver na tua prática, sem exigir do outro nada, pronto, meu. Agora, se você tem uma certa facilidade para determinada crença, ótimo, sem nenhum problema, vai para ali e tenta pôr em prática, entender, né? Confunde os espíritos, porque os espíritos são confusos mesmo, mãe. Discordar de mãe vai ser fogo. Certo, mas o problema não é esse. O problema é o seguinte: a gente não pode definir isso. Obviamente, o bom é quando a gente, não é que a gente tem que ir, é quando a gente encontra algo que nos explica. É bom, mas há pessoas que ainda não conseguem, não chegou suficiente informação, ela não conseguiu decodificar informação suficiente para ficar no lugar, ela vai piruar mesmo. E os espíritos se confundem porque nós somos espíritos, nós somos confusos. Quer dar um exemplo? Como é que a gente trata a nossa vida antes de ser, como é que nós tratávamos a nossa vida antes de sermos espíritos, profissão espírita? Nós tínhamos outras crenças, outros pensamentos, outras ideias. Depois que você passa a ser espírita, aí você passa a ter uma outra visão de mundo. Beleza, mas sobre aquela ótica. O ideal, para não discordar tanto, é que a gente tivesse cada um local onde a gente pudesse acalmar e ali aprender, ser um espaço de discussão e a gente pôr em prática a religiosidade, que a gente tanto precisa pôr em prática. Mas muito mais do que ter religião, mesmo entendendo dessa necessidade humana, é ter religiosidade. Mas se a pessoa não bater perna também, se essa pessoa que está inquieta não bater perna e for em todo lugar, ela não vai se acalmar, ela não vai compreender, ela necessita disso. Já é diferente. Tem gente que chega na casa espírita, no primeiro dia que escuta o que está ali, menina, era isso que eu queria. Eu sempre é isso. Mas isso é porque você já carrega uma identidade para aquilo ali. Tem gente que vai para uma casa evangélica e não. Eu gosto daquele jeito dos evangélicos, que tem música, que não sei o que. Para mim aquilo me preenche como espaço de religião. O problema da gente não é o espaço de religião, é o espaço da religiosidade. Quando a gente diz que a doutrina espírita não é mais uma religião, Kardec diz que a doutrina espírita não é mais uma religião, é a religião. Queriam crucificar o pobre. Mas quando ele disse isso, é a religião, ele não estava falando de templo. Confundem. Ele estava dizendo que todas as religiões, mais cedo ou mais tarde, e ele disse logo depois, através dos próprios espíritos, em outro momento, todas as religiões irão abraçar as verdades que são universais. Reencarnação, pluralidade dos habitados, lei de causa e efeito, comunicabilidade dos espíritos, que nós somos espíritos, que o mundo espiritual existe, e por aí vai. Agora, não dá para a gente romper. Chico Xavier, dando um exemplo diferente, mas para tentar complementar, ia para o trabalho todo dia, no horário certo, o sacrifício de trabalhar, que é importante, para cuidar da família dele, de noite ele tinha que ser médico, tudo certinho. Mas todo dia, quando ele passava, ele via os jovens jogando sinuca. E aquilo incomodava ele. Chegou um momento que ele era muito jovem ainda. Aquilo incomodou ele. Tipo assim, poxa, fico o dia todo nessa sinuca. Aí a mãe disse assim, por que a crítica?
Por que acredita? Sinuca. Aí ele disse assim, não, porque é um absurdo, né? Aí disse assim, deixa eles ali. É melhor na sinuca. O estágio em que eles se encontram, é melhor ficar na empresa ali na sinuca. Eles não vão, nem vão para o que a gente quer, mas também eles não vão fazer algo pior. A mesma coisa, nós não somos melhores do que os evangélicos. Nós não somos melhores do que os católicos. Nós não somos melhores do que ninguém. Não somos. Agora, nós temos na nossa mão a maior tecnologia de informação de todos os séculos da humanidade reunidos num bloco só. Se você entender isso aqui e pôr em prática, você usou a ferramenta. Só isso. A ferramenta facilitou, mas se você não quiser fazer. Então o Espiritismo é realmente essa luz, mas a gente precisa compreendê-la. Porque se a gente fizer o que todos os outros fazem, simplista, de ir para a casa espírita como um templo, onde a gente cumpre uma tarefinha, de ir para o templo, ir ao templo, está tudo resolvido, tomou um passe, está tudo limpinho. Essa tecnologia de informação precisa transformar a gente, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E de dentro para fora é todo dia, toda hora, em todo lugar. É uma fonte transformadora por isso. Mas se a gente não tiver o cuidado de, além de simpatizar com a doutrina espírita, aprofundar o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, talvez os espíritos fiquem confusos do mesmo jeito. Porque na verdade não encontram na gente aquilo que a gente diz que tem. É o nosso conflito, é o nosso dilema. Então assim, se você está em duas, se você é espiritólico, por exemplo, você é espírita, mas vai para a igreja católica. Ou se você é um espiritante, você vai para o espiritismo ou vai para uma casa protestante. Tem algum mal? Não, mal não tem. Agora, é importante que você não fique só fazendo um circuito. É bom que você aprofunde o conhecimento para que de fato você tome uma decisão, para que esse instrumento ajude você a desenvolver alguma coisa que possa ajudar de alguma sorte a humanidade. A humanidade mais próxima, que é a família, e a humanidade como um todo. Pronto, é isso. Agora aqui, vou voltar para a pergunta mais complexa. Por que nasce tanto e nasce tanta gente e morre tão pouco? Eu vou ter que fazer uma palestra aqui sobre esse assunto. Eu fiz um dia desse. Acho que foi na quinta-feira mesmo, que eu provei que a gente está numa situação delicada. Quem estiver preocupado aí com a PEC, não sei o que, tem coisa mais complicada. Vou dar só um exemplo, apesar que isso é complexo. Quando a gente povoou a Terra, o assunto é doido, mas quando a gente povoou essa Terra, há 10 milhões de anos atrás, quando a primeira leva de seres humanos chegaram na Terra, nós viemos de um outro planeta que atingiu um estágio de evolução tão grande que parcela significativa desse planeta não pôde mais reencarnar lá. E tiveram que reencarnar num novo planeta que estava surgindo há 10 milhões de anos atrás. Foi quando nós começamos a chegar por aqui. E nós viemos desse planeta. E não foi um negócio fácil não, porque a gente tinha uma certa evolução intelectual, mas não tinha evolução moral, e reencarnamos num planeta que ainda era muito primitivo. Então foi um cárcere. Mas era o planeta que se tinha para chegar por aí, era o nosso, era esse. Alguns falam de Capela como um planeta. Capela é uma constelação. Nós viemos dessa constelação. Eu fiz um cálculo baixo, eu imagino que nós viemos em 40 bilhões de seres. Então esse planeta é maior que a Terra. Nós viemos mais ou menos em 40 bilhões. E nós povoamos a psicosfera em torno do planeta Terra nas chamadas instâncias espirituais. Porque a gente não só vive aqui não, a gente vive no mundo espiritual. É tanto que se você tem aqui uma média de vida de 80 anos, você tem uma média de vida hoje no mundo espiritual de 80 anos. Mais ou menos isso. Pode vir antes, de acordo com a necessidade, pode demorar um pouco mais, mas a média, em tese, seria essa. A gente passa um tempo lá, um tempo aqui. De lá para cá, é porque não dá para fazer, não tem um quadro aqui agora, nem tem a palestra, eu mostro matematicamente que a gente reencarnava muito rapidamente. Porque, um exemplo, o homem pré-histórico, há 10 milhões de anos atrás, ele nascia. Quando ele crescia um pouquinho, porque ele ia tomar sol fora da caverna, um animal matava ele. Aí ele desencarnava. Daqui a pouco ele reencarnava de novo, né, em outro momento. E aí, quando ele nascia, que ele estava com mais um pouco de idade, que ele ia sair da caverna, outro bicho comia ele. Não dava tempo nem
dele olhar para o Sol. Eu estou brincando é que o tempo de vida, há 10 milhões de anos atrás, para a maioria dos encarnados, com certeza não passava de 20 anos. Os que atingiam 20 anos eram idosos. Passar 20 anos numa terra hostil é muito tempo. Hoje a gente consegue sobreviver em terra hostil muito mais tempo por causa da tecnologia que está à nossa disposição. Até 1802, nós chegamos a primeira vez a 1 bilhão de seres humanos na Terra. Mas antes a gente reencarnava, voltava muito rápido. Todo mundo diz assim, Jesus reencarnou o bichinho, só passou 33 anos aqui. Minha gente, Jesus morreu, demorou, viu? Porque naquela época ninguém passava de 30. A média de vida humana não passava de 30 anos. Então ele passou a média. Tudo bem, não passou, a gente detonou ele, a gente matou. Mas também ele viveu muito mais, não. Porque naquele tempo você morria de uma dor, você morria quando quebrava a perna, você morria com um traumatismo craniano leve, você morria com qualquer coisa. Qualquer coisa matava você, não existia remédio, não tinha nem uma cibalina. Tem gente aqui que não sabe o que é uma cibalina. Confesse aí os que não conhecem a cibalina. Isso é coisa recente, né? Cibalena. Então assim, não tinha nada. Agora, no cálculo que eu mostro nessa palestra, depois eu vou fazer, mas a gente marca outro dia, questão não dá. Eu mostro que a gente reencarnou várias vezes. Quando Jesus esteve na Terra e pisou pela primeira vez aqui, fisicamente, com corpo físico, Jesus, nós só temos aproximadamente 200 milhões de seres humanos na Terra no todo. É o que existe hoje, toda a população do Brasil. Era toda a população do planeta Terra. Por isso é a história do dilúvio. O biscoitão lá pensava que o mundo acabou. Porque o mundo daquele pessoal era onde os olhos alcançavam. Não era o mundo global que a gente conhece hoje. Quando nós atingimos 1 bilhão de seres humanos, então a gente passava muito tempo reencarnado, por isso que a gente é tão atrasado. A gente é atrasado mesmo. Quando você vê um ser humano fazendo miséria por aí, você fala, como é que pode no nosso tempo? Gente, só existe 40 gerações, 40 só, 4 mil anos, que a gente é gente. Só 40 gerações de 100 anos. Que a gente transformou em sociedade organizada, porque antes a gente era o bicho. Mesmo assim, nos últimos 4 mil anos, o que a gente fez, nem o diabo faz no inferno. Não faz, a gente fez miséria. E quem mais matou foi cristão nos últimos 300 anos. Aí não, porque a gente é cristão, não sei o que. Menino, o cristão foi o pior. Falar de Hitler, um cristão, é conversa mole. O cristão dessa época, não pode. Nós fizemos miséria. Gente, a gente se organizou com direitos humanos não tem um século. A organização de garantia de direitos humanos, minimamente, é de meados do século passado, pós Segunda Guerra Mundial. A gente está evoluindo, a gente pode não perceber, mas a gente está evoluindo rápido agora. Mas rapaz, fala, tu é doido, está numa crise miserável nesse país, o mundo, todo mundo dizendo que os pedaços da caindo é conversa, tem crise, e é feia. Mas não é isso não, o ser humano nunca foi tão bom como está sendo agora. E a gente reencarnou, é inacreditável, mas é verdade. Quem quiser, pega a máquina do tempo e tem uma voltinha há 300 anos atrás. Aí você vai ver o bicho pegar, que o povo era bonzinho, o crime era imperceptível. O crime era, você matava um, ninguém nem sabia, nem imaginava. Ficava por isso mesmo. Os romances que a gente lê espírita, que a gente fica, será que isso existiu? E a gente existiu. Existiu mesmo. E não faz muito tempo não. Então assim, o número de espíritos que vieram para a direção da Terra foi 40 milhões e foram reencarnando de contra-gota. 200 milhões, quando chegaram há 2 mil anos atrás, 200 milhões ocupavam a Terra, eles iam embora numa média de 30 anos, 250 milhões entravam. Se você começar a fazer isso, 30, você vai ver que em 600 anos, quantos espíritos reencarnaram? Nessa sequência de vai e volta, claro, isso foi aumentando e a média não aumentava. A gente aumentou a população do mundo para 500 milhões e a média não passava de 30. Agora é que o bicho pega, a gente está com quase 8 bilhões, nós temos 7 bilhões agora, 400 e poucos milhões. Nós estamos daqui a pouco pertinho de 8 bilhões.
E agora a gente demora 100 anos para trocar os 8 bilhões. A cada 80 anos, os 100 bilhões, outros novos 8 bilhões chegam no planeta. Mas se a gente pensar nos próximos 400 anos, todos os 40 bilhões já reencarnados e já voltaram. Todos. E 400 anos para a espiritualidade é nada. Então esse nascer e morrer, nascer e morrer, nascer e morrer, agora nasce mais. Agora é que o funil está ficando estreito, a gente passa muito tempo encarnado, demorando. Então quem desencarnar hoje vai para a fila, meu amigo. Porque lá do outro lado tem uma organização. Se a gente não aproveitar a reencarnação, a gente vai para uma fila. Ah, mas agora reencarna 8 bilhões. Sim, mas tem 8 bilhões já esperando. A gente é bonitinho, desencarnou, já volta. Só por quê? Porque a gente, a não ser que a espiritualidade, sob peso de justiça, saiba que você precisa reencarnar rápido. Porque você, por necessidade específica, que só ele sabe. Então a gente tem que entender que a gente está num outro momento histórico espiritual. Só isso. É por isso. Hoje nasce mais porque a tecnologia de saúde não deixa a gente morrer, né? Tem gente que, sei não, tá só um pedaço. Mas tome injeção, tome isso, tome remédio, tome não sei o que, tome UTI. Então o cara vai ficando por aqui. Né? É isso, não tem muito segredo não. Errada a resposta, mas lógico. Nessa casa se fala muito em timidez do bem. No entanto, eu pergunto, como combater algo tão obscuro, tão covarde, tão escorregadio? Olha, uma vez me perguntaram o seguinte: de que serve a campanha do quê? Se for o cara matar a vergonha dele. Eu não acho a campanha do quê? Uma pessoa diz, é uma coisa importante, não fez nada demais, não vai salvar o planeta. Isso não vai salvar o planeta. É para trabalhar umas coisas na gente que a gente não tem coragem de trabalhar, então a gente vai ter que forçar. Eu aprendi o seguinte: treinando karatê, nem parece, né? Mas treinando karatê, aí você vai e repete um golpe milhares de vezes, até ele atingir uma certa perfeição. Você diz, para que repetir tanto? Eu já aprendi. Aí eu ia dizer para o professor, não, mas eu já aprendi, eles fazem 400. Ele é doido. Mas ele explicava, você precisa, mas eu acho que já está perfeito. Não, mas a mente precisa entender que o movimento precisa ser feito na velocidade do pensamento, e não na velocidade da sua vontade pensada, refletida. Eu disse, mas se eu tomar uma atitude tão rápida que eu não penso o suficiente, cometo crime. Ele disse, a mente, quando é boa, assim diz o karatê, a mente quando é boa, o estímulo da repetição não irá superar a razão. Não supera. Eu não acreditava nisso não. Aí um dia eu fui assaltado. Eu estava na cidade. E de repente a trombadinha puxou. Naquela época tinha trombadinha, agora está voltando. Teve um tempo desaparecido, agora está de novo os pobres, que são invisíveis, né, para a sociedade. São os invisíveis. Mas tinha muito na época, tinha muito mesmo. Era trombadinha, tinha tanta trombadinha que era um em cima do outro. Tinha trombadinha que já tinha escala, feito táxi, agora é tudo. Porque para não tomar o lugar do outro. Aí eu vou passando na rua, o trombadinha, que era um trombadão. Eu sempre muito assim, forte, musculoso. Aí eu estou indo ali pela Ponta da Boa Vista. Não, mentira. Dantas Barreto. Eu pressenti que algo estava muito próximo, era um trombadinho. Quando eu me virei, não deu outra. Ele viu que eu ia me movimentar para fugir dele, ele partiu para a agressão. No que ele fez um movimento para me bater, aquele movimento repetido por milhares de vezes, eu fiz. Sabe o resultado do pobre, né? Ele não esperava aquele ser magro, desprotegido, fácil de ser roubado, ia fazer uma desgraça daquela. Só que na medida que eu fiz, isso é fração de milésimo de segundo, eu ia bater um punho fechado no pescoço dele. E isso mata. Eu já era faixa roxa, de tanto apanhar. Todo rosto. Quando eu fiz isso, o que eu me impressionei não foi o golpe rápido. Porque muita gente, puxa, o golpe rápido. Porque foi ele, porque ele fez um movimento para bater, que os pobres não entendem, acham que o soco, o soco que vem de trás. Porque ele levantou para bater, eu dei um soco no pescoço dele, porque meu braço já estava na frente.
não precisa ser muito forte, precisa ser suficientemente forte. Só que quando o soco, na fração de segundo, entrar para atingir essa área, que é uma área super frágil, eu abri a mão e fiz outro golpe batendo no queixo. Foi bater e cair. Porque no queixo não é bom não, também não. Mas também não mata. Quem foi que mandou eu abrir a minha pata para não fazer aquilo? Vai dizer que foi a repetição. A repetição era bater fechado para matar. Não que eu quisesse matar, mas para me defender. Ele era mais forte. E ele estava me agredindo. Eu agi em legítima defesa. Foi a questão moral. A consciência. E mesmo o golpe, repetidamente, fez com que eu não tomasse a atitude de fazer o pior. E ele não morreu. Na verdade, eu não sei se ele morreu, porque eu fui pior. Mas assim, não morreu não. Não morreu não. Ficou lá, meu brother. Então assim, dali pra frente ele deve ter pensado, nunca mais vou achar que uma coisa magra daquela não pode ter. Então, onde eu quero chegar? Como é que a gente pode combater? Pelo exercício. Vai ter que forçar a barra. Né? Mas não é forçar a barra fazendo algo em termos do bem, dando uma já de Chico Xavier, não. É fazer o bem sabendo das nossas limitações. É exercitar a tarefa sem encarnar o bonzinho. Não tem gente que quando vai fazer uma palestra muda a voz e fica parecendo que é um santo. A Igreja Católica fez isso, com todo respeito. Se você pega o discurso e o... como é que chama? Não é só o discurso é uma coisa. A técnica da fala, não tem. A oratória, irmãos, né? É bem calmo. É um anjo falando. O anjo fala assim, não, o anjo fala rápido, normal. Você conversa pode dormir, mas tem que falar de uma forma que você diferencia. Não é culpa do padre. Isso foi estabelecido por uma formação. É uma formação. Que a oratória tem uma força para isso. Então a mesma coisa. Se você quer vencer isso, não é só você, não é qualquer um. É exercitar o bem. E saber que vai errar. Acertar, errar, acertar, errar, acertar, errar, acertar, errar, acertar. Viu a quantidade? Eu estou sendo bonzinho. Errar, acertar. Mas a gente tem que exercitar. De tanto exercitar, de tanto fazer, um dia você vai fazer sem que você se aperceba. Porque toda vez que você fizer o bem, você vai perceber, mais cedo ou mais tarde, quanto bem o bem faz em você. Não é nem no outro. Isso vai fazendo a gente, não é? Tomar outro caminho. Eu fico aborrecida com facilidade. Poxa, só você. Imagina. Não tenho facilidade para perdoar. Também, só você. Guardo muito tempo a mágoa em mim. Sou mal-humorada e outros tantos. Só você. O que você acha? Porque eu sou assim. Porque a maioria é assim. Nós somos assim. Não vem dizer que todo mundo é sorrindo. Ô, gente, já pula da cama feliz. Tem gente que a vida toda não pula da cama feliz. Gente, nós somos gente. Nós temos problemas, nós temos dificuldade, nós temos frustrações, nós temos limite. É natural. Agora, uma vez minha mãe está aqui, vou analisar ela agora, que eu discordei dela, agora eu vou analisar. Porque no final, senão ela não bate palma. Uma vez, mamãe disse uma coisa que eu não esqueci. Sabe por que a gente é espírita? Quem espírita junto? Olha, o espírita pode estar com mau humor do mundo. Mas quando ele se junta, come demais. O bicho come. Lá o espírita come. Come muito. E espírita gosta muito de estar junto, brincando e gosta de rir. Quando estão juntos, gosta de rir. Aí por que a gente é assim? Eu acho que quando a gente descobre que a morte não existe, a gente já começa a sorrir. Parece besteira isso, mas não é não. Porque aqui para nós, eu tinha mais certeza de ir para o inferno do que ir para o céu. O mau humor já podia começar por aí. Meu irmão, não tem jeito não. É inferno, inferno, inferno. Porque se a gente erra, acerta.
erra, acerta, erra. Meu amigo, no final das contas, não tem jeito, né? Conta de padaria, inferno. Não é não, é se a vida fosse uma só, inferno. Então assim, uma das coisas que faz com que a gente comece a mudar, obviamente não é só isso, a pessoa pode ser mal-humorada por diversos outros fatores que precisam ser enfrentados. Sejam eles fatores emocionais, psicológicos, físicos, culturais, familiares, tem que ser enfrentado. Agora, só tem um jeito da gente enfrentar isso com bom humor e começar a tratar isso de outra forma. É que a gente começar a ter uma crença de que nós somos imortais mesmo. E que problemas que parecem insolúveis serão solúveis. Que coisas que parecem serem intransponíveis serão possíveis serem vencidas. Se isso a gente começar a entender, por isso que a doutrina espírita não veio para remendar corpos. Ela veio para iluminar almas. Porque esse conhecimento faz com que a gente mude. Eu vou dar um exemplo. Eu visitei uma senhora que o filho tinha morrido, desencarnado, há menos de 1 ano e meio. Quando o Newton Souza esteve aqui, o médico, essa mulher, inclusive, tinha pensamentos de suicídio. Ela mesmo relatou isso em um certo momento, com muita descrição. Mas ela disse, minha vida não tem mais graça. A vida dela acabou, ela estava completamente, ela era mal-humorada, não tinha mais ânimo, não nada. Nada. A vida dela não tinha sentido, e era espírita. Conhecia a doutrina espírita, mas se separar do filho foi tão duro que ela se via assim. A mensagem que ela recebeu aqui, você tem que ver ela uma semana depois. Eu fiquei impressionado. Era outra mulher. Óbvio, saudável, tudo, mas como mudou? Como uma informação como aquela pode mudar a vida de uma pessoa que estava tão triste, tão mal-humorada? Hoje, super bem-humorada, claro, deve ter dificuldade dela com todo mundo, mas a vida dela para ela mudou completamente. Quer ver quando a vida muda pra gente? Quando a gente percebe o valor que a vida tem. Aí vive uma correria, não sei o quê, mas se agora, você, ó, tu tem 6 meses, tem gente que entra na depressão e morre, que eu assim, peraí, meu amigo, vou parar. Qual é o sentido da vida quando alguém diz que você tem 6 meses aqui? Aí você não projeta mais nada, não tem mais projeto, qual é o projeto aqui? O projeto está do lado agora. Então você vai dar valor a outras coisas. Eu não estou pedindo para que ninguém faça radicais mudanças. A gente precisa pensar, se a gente se espiritualiza, a gente vence isso. Porque boa parte dos nossos problemas está na nossa forma materialista de ver o mundo. Não é outra não. Essa semana eu vi conversa de todo tipo. Eu vi gente chorando por causa de um carro. Eu não choro mais por causa de um carro. Eu não sei nem se nessa encarnação eu já chorei por algum carro. Eu chorando por causa de um carro. Pode ser que para alguém aqui ainda seja importante o carro, sem nenhum problema. Por isso Jesus diz, aonde estiver o teu coração, está o teu tesouro. Não é assim? Então a gente precisa pensar o que é que nos move, para que a gente possa enfrentar toda uma diversidade que muitas vezes nos promove muito mais, em tese, a sermos mal-humorados do que a sermos bem-humorados. Só que a gente talvez ainda não olhou sob essa ótica. E o tempo vai nos dar essa ótica se a gente aprofundar o conhecimento sobre essas questões. Como ajudar uma amiga que tem apresentado sinais de obsessão? Ela não acredita na doutrina e se recusa a vir ao centro. Ninguém pode obrigar ninguém a fazer um tratamento espiritual. E às vezes é necessário que a pessoa passe por determinadas situações para compreender. Não é punição, é percepção. Algumas obsessões a gente consegue às vezes vencer sem tratamento espiritual. Assim o mundo estava acabado, né? Porque nem todo mundo é espírita e todo mundo tem obsessão. Tem um momento na vida da gente que a obsessão vem, vai embora e a gente vai sofrer muito, porque tem sido muito mais simples, mas a gente termina convivendo com obsessão por muito tempo, sofrendo e às vezes até ficando sequelado. Mas não quer dizer que só a casa espírita vai fazer isso pela pessoa. Agora, se ela pudesse compreender a importância desse tratamento, obviamente seria muito mais rápido, ou pelo menos muito mais compreensível o processo. Ore por ela. Você não pode obrigar ninguém. Por mais que você queira, ore. E com o passar do tempo, dê o exemplo do bom amigo, que está presente, cuidadoso, não é? Quem sabe um dia, olhando você como o amigo ou amiga que essa pessoa tem e respeita, essa própria pessoa não procura essa ajuda. Só não dá para dar remédio à pessoa que não quer receber. Agora, orar por essa pessoa, você pode fazer sim. Orar por aqueles que a obsediam, você pode fazer também. Às vezes o pessoal faz uma desobsessão à distância, não precisa, gente. Não é só você que sabe disso, a espiritualidade aqui já sabe também.
ore por essa pessoa, para que essa pessoa possa encontrar uma saída, e a oração é muito poderosa. A gente que não tem, às vezes, crença tão forte nisso. O espírito que vem para promover um escândalo, ou seja, instrumento para o mal, e ele é escolhido pela espiritualidade para o tal? Não. Ninguém nasce para fazer o mal. Está no livro dos Espíritos. O mal, qualquer atitude escandalosa, agressiva, seja lá o que for, qualquer atitude que a gente toma que prejudique pessoas, indivíduos ou coletividade, é uma decisão nossa. Mesmo que influenciada pelos espíritos, que pode se aproveitar dessa nossa vontade. Mas, por exemplo, ninguém nasce para fazer o mal, mas alguns nascem, ou uma parcela de nós, nascemos com uma certa predisposição pelas características emocionais. A chance de ainda permanecer naquele tipo de erro é grande, mas não quer dizer que aquele erro não pode ser vencido. Pode. Agora, às vezes, a probabilidade é muito grande porque o espírito ainda não evoluiu o suficiente, mas dizer que a pessoa nasce com a definição de fazer o mal e que está previsto pela espiritualidade como certo, não é. Não pode. A miséria é produto da decisão humana. Qualquer miséria. Seja a miséria da fome, a miséria da violência, seja lá o que for, é decisão nossa. Então a gente pode mudar. O maior exemplo disso, obviamente, guardando as devidas proporções, mas vale a pena a gente ler o livro Paulo Estevão. Aquele livro dá uma grande lição nessa direção. O livro que foi psicografado por Chico Xavier, que Emmanuel trouxe para ele, sempre é fantástico. Porque Saulo, que era um perseguidor de cristãos, era ruim e vai se transformar no maior apóstolo da divulgação da Boa Nova, que é Paulo. Então é preciso ler esse livro com esse olhar. Leia o livro Paulo Estevão, porque o olhar é outro sobre a questão da possibilidade da gente se superar. É a resiliência máxima, né? Gostaria de saber se os desencarnados que estão entre nós estão por vontade própria ou são obrigados a vir até nós. Olha, a vontade é dele, do Espírito, inicialmente. Mas nós ajudamos o Espírito a estar do nosso lado, pelas atrações que nós criamos pelos laços emocionais. Uma vez um Espírito, uma reunião médica, disse assim: rapaz, eu não sou obsessor dele não, uma comunicação, um Espírito se comunicando. Eu não sou obsessor dessa pessoa que me chamaram aqui não. Eu disse: quem é essa pessoa? Não, é um camarada aí que estão dizendo que porque ele bebe, eu sou obsessor dele, eu sou amigo dele, a gente bebe junto. Tu já viu alguém, tem prazer, já viu alguém, a não ser que a pessoa seja um alcoolista num grau complexo de alcoolismo. Geralmente as pessoas que bebem não querem beber sozinho, porque o álcool ele é historicamente um instrumento agregador de relações. Sempre foi desde o vinho para os cristãos. Era na festa que você bebia vinho. Não era beber vinho toda hora não, mas nas festas era muito vinho. E o vinho e a bebida, em todas as civilizações, sempre foi a droga para aproximar as pessoas. Por exemplo, você pode pegar o cara muito milionário, cheio de cana, e botar um cara pobre, um pau para rogar num gato, e os dois bebem junto e rir. Por quê? Porque eles se igualam naquela proposta. Depois que o cara voltar a ficar sóbrio, ele não quer beber o outro. Mas é muito comum a pessoa não querer beber sozinho. Se for beber sozinho, bebe pouco. Mas beber com mais um, com mais dois, não sei o que, anima, não sei o que, tá bebendo. Tu acha que os que bebiam estão desencarnados e perambulando por aqui, e encosta em alguém e começa a ficar sentindo o sabor e a impressão do álcool? Ele não vai ficar perto, ele fica perto, ele já entendeu, ele não entende nada de mediunidade, nunca leu o livro dos médios, não sabe nada da obsessão. Pior, não sabe nada de perispírito, mas já entende tudo quando o outro bebe. Porque quando o outro bebe, quando, por exemplo, Fábio bebe, aí o espírito não sente nada. Mas se Mário Jorge beber, aí o espírito sente. Bom, a pessoa vai ficar perto de Mário. Aí os meus não são de Mário, porque a afinidade fluídico-magnética depende de cada espírito e de cada encarnado, espírito também. Então, aí eu disse para o espírito: mas e aí? Ele disse: não, rapaz, ninguém mexe com ele, ele vai pro bar, eu vou junto. Primeiro eu fico em casa, bora, rapaz, bora, rapaz. Aí a mulher: vai comprar o pão, rapaz. Ele: tá bom, vou comprar. Aí eu aproveita que vai comprar o pão, toma uma. Aí o camarada disse: não. Aí os caras estão pensando: mas se eu for tomar uma, a mulher vai dar bexiga. Aí o espírito vai: tu vai deixar ela mandar em duas. Tá, mulher assim, quer mandar, rapaz. Mostra que quem manda é tudo. Não é tu que tá bem de casa? Aí o cara: eu vou tomar uma, é só uma. Chega lá, bicho, já encontra outro encarnado. Ei, rapaz, senta aqui, não sei o quê. Porque para pagar um quilo de carne nem para não, vai pagar cerveja, não paga. Senta aqui, vamos beber.
ei, aí daqui a pouco o espírito ali, aí o espírito quando chega, já encontra o obsessor do outro, diz aí, irmão, tudo bem, é meu copo, ah, esse aqui é o meu, pronto, aí vem aquela turma toda rindo, tirando onda, bebendo, aí daqui a pouco quando o cara lembra, a padaria já fechou, já é mais de meia-noite, a mulher já fechou a porta por dentro, já botou a trava, já jogou a roupa pela janela, e ele está desgraçado, ele, rapaz, e agora, como é que eu volto para casa? Aí o espírito faz, volta não, porque ela já fechou a porta por dentro, ela já botou a trava, ela já se arrepiou, pegou com a roupa, molhou e jogou pela janela. Aí ele é mesmo, deixa aquele negócio lá, é melhor chegar de manhã agora, porque de manhã é de manhã. Aí já fica por ali, tô brincando, mas assim, o espírito foi dizendo que era amigo. Ele disse, ó, quando ele chega no bar, se tiver uma confusão, eu já resolvo, ninguém mexe com ele não. E eu cuido dele. Porque até a gente é tão amigo, porque se ele não for beber, eu não bebo. Então eu não sou obsessor. Obsessor quando a gente quer o mal do outro, eu não quero o mal dele não. Eu sou amigo dele. Então assim, as relações espirituais, elas são travadas por afinidades. Se eu soubesse o que eu estou respondendo, sim, aí o espírito fica por aqui porque a gente atrai, o espírito fica por aqui, porque quer ficar por aqui, porque ele já tem muita relação material, fique rindo, viu? Mas você não tem que demorar também. É a praga. Agora, assim, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que os espíritos também são atraídos pelas nossas vontades. Pode ter certeza, são vontades de família ou de relações por afinidade. Tem mais algumas perguntas aqui, mas quem quiser no final nos procura e a gente tentar responder aqui fora da tribuna, tá certo, gente? Muito obrigado, muita paz. Bem, vamos encerrar, 15 minutos a mais, mas foi muito útil e muito importante para que nós possamos alargar o conhecimento sobre essa doutrina maravilhosa. Então, lembrando mais uma vez a sessão, depois de amanhã, deixe-me viver, últimos ingressos aqui atrás, e nós vamos aqui, é o grupo teatro da Rede Globo Nordeste Jânio, que é aqui do Ceará. Amanhã vai apresentar uma peça a partir das 8 horas, 20 horas, tá? Libertação. Está bacana. Eu comecei aqui no domingo para ir buscar um negócio, aí eu vi o espírito obsessor aqui dando uma gargalhada, eu voltei, fechei a porta e vim embora. Eu acho que a peça está bem encenada. Eu acho que todos vão gostar. Se quiser, amanhã, sexta-feira, 20 horas, vai começar essa peça, que deve ter sido retirada do livro de André Luiz, Libertação, da obra editada pelo espírito André Luiz. Um quilo de alimento para ajudar a Ivódóia. Ok? Então vamos encerrar, e só precisando da nossa iluminação e faça a prece. Amado Jesus, aqui estamos, amigo, te agradecendo por esse momento maravilhoso, onde aprendemos bastante nesta casa hoje. Que a tua luz bendita banhar, a fortalecer cada vez mais a mente e o coração de todas essas criaturas na noite de hoje desta casa. Que nesse instante, Jesus, neste momento eu te agradeço por tudo, por eu estar aqui também, amigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Pai. Venha a nós o teu reino, reino de amor e paz. Seja feita a vossa vontade, na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas ofensas, à medida que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixa, Pai, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque a Ti pertence o reino e a glória para todo sempre. Que a Tua luz divina, amigo, abanhar sempre esta casa. Que esses amigos queridos, trabalhadores desta casa, obrigado, amigos, por tudo. Que a luz permaneça sempre na mente e no coração de todos, hoje, amanhã e para todos sempre, Jesus. Em nome de Deus e em nome de Jesus, encerramos o nosso trabalho, desejando a paz e o progresso espiritual para todos. Um beijo no coração de cada um.